Boa noite, queridos. Graças e paz. Que Deus abençoe muito sua vida. Peço já que você abra no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E antes de lermos o texto, eu agradeço de coração toda a igreja que participou comigo da ordenação. Muito bom, mas muito bom. Foi uma bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a igreja. Fico feliz de estar aqui com vocês, mesmo apesar das situações. Lucas 21, do versículo 1 até o 4, me fez levantar uma questão e eu comecei a pensar sobre o quanto a pandemia evidenciou e escrachou coisas terríveis da sociedade. Eu não sei você, mas a pandemia, na minha opinião, ela escrachou, ela jogou, por exemplo, o descaso da saúde no Brasil. A bagunça da mídia, a péssima organização financeira, política, social, mídias, os fake news, como a pandemia escrachou e jogou na nossa cara, falando assim, olha como a sociedade está. E pensando nisso, eu comecei a imaginar uma pergunta que eu ouvi muito, que eu pensei muito quando eu vi a TV, quando eu vi os noticiários. E essa pergunta é mais ou menos assim, e eu? E eu? Como eu fico na pandemia? Como a minha família fica? Como a minha saúde fica? Como as minhas finanças, os meus afazeres, os meus negócios, as minhas compras e o meu aniversário? Eu não vou poder comemorar. Vou ter que comemorar 2 anos daqui a 1 ano. E as minhas coisas, eu sempre fiquei pensando nisso, como eu vi as pessoas falando assim, mas e agora, como vai ser a minha vida, os meus negócios, as minhas posições, acabei de abrir um negócio, como que eu vou ficar? E tentando responder essas indagações, eu cheguei nesse texto que você está nas suas mãos, Lucas 21, e eu quero muito que esse texto fale ao seu coração e mude um pouquinho essas perguntas, que muitas vezes rondaram o seu coração e o meu. Lucas 21, primeiro versículo até o versículo 4, diz assim. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva, pobre, deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu espero profundamente que esse texto fale sobre um coração generoso. Se você tem uma caneta aí na sua casa, anote. Como a realidade de ser generoso. E alguns pontos interessantes, antes da gente caminhar em relação a algumas aplicações. Primeiro nós temos aqui Jesus observando. Observando quem? 2 classes, pobres e ricos. É isso que parece no texto. E é interessante que esse texto ele é conhecido também em Marcos. Então se você folhear lá em Marcos, você também tem essa questão dessa história. Então lá nós aprendemos que Jesus estava sentado próximo do gasofilácio, com ricos e pobres caminhando, essa questão das ofertas. Então há um ensinamento. Jesus chama os seus discípulos e fala assim, preste muita atenção. Verdadeiramente eu tenho uma realidade para vocês, uma mensagem importante. Nós aprendemos isso olhando para Marcos e para Lucas. A viúva entrega tudo que ela tem, 2 moedinhas referente a 1 centavo, e nós temos aqui a ideia da sobra dos ricos e do coração totalmente entregue. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Esse texto vai dizer sobre o coração do adorador, do coração da generosidade. Não fique muito preso ao tanto que a viúva deu, não fique muito preso ao tanto que o rico deu, mas sim o que Jesus está questionando aqui é o coração, ele nos ensina isso. Questões das ofertas fazem sentido, finança faz sentido aqui, mas é o que está por trás das finanças, o que está por trás de um coração de quem adora, de quem é generoso. Tendo dito isso, eu quero caminhar em 3 passos com vocês em relação a um coração generoso. E o primeiro que eu percebo está logo no primeiro versículo, que diz assim, estando Jesus a observar,
viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Você quer ter um coração generoso, que entende o que é generosidade, que entende o que é deixar de ter para que o outro tenha, deixar muitas vezes de crescer para que o outro cresça? Entenda essa primeira verdade: Jesus não se impressiona com a sua grandeza. Jesus não se impressiona com a sua grandeza, Ele ama os pequenos de coração. Olha que interessante, o texto vai dizer que Jesus observa, Ele está sentado, depois de ter caminhado, curado pessoas, milagres atrás de milagres, e Ele senta próximo do lugar da oferta, e Ele compreende essa realidade, e Ele não se impressiona com a grandeza dos ricos, porque a aplicação desse texto não é sobre os ricos, mas é a generosidade, é o coração da viúva. Olha que interessante, alguns versículos anteriores, uns 3 ou 4 versículos anteriores, e uns 3 ou 4 versículos para frente desse texto que a gente está, Jesus está questionando isso. Antes ele vira e fala assim: os escribas e os fariseus gostam de roupas talares, gostam de primeiros lugares, gostam de estar na frente, gostam do microfone, gostam da riqueza, gostam da postura. Jesus está questionando esse nosso coração que gosta de estar na frente, que gosta de ter grandeza e que tenta mostrar essa grandeza ao nosso Deus. É isso que ele está questionando. E logo em seguida do texto que a gente acabou de ler, ele vai para o templo. E a pergunta é: olha as preciosidades desse templo. Olha as pedras, que coisa mais linda. E Jesus diz o quê? Isso não vai ficar aqui. Queridos, entenda isso sobre generosidade do fundo do seu coração. Anote, rabisque a sua Bíblia, coloque do lado. Jesus não se impressiona com a sua grandeza. Ele não se impressiona. Ele não se impressiona com os escribas e fariseus que tinham todo o conhecimento da lei. Pelo contrário, em quem ele bate mais? Ele bate no doutor. Ele bate no escriba. Ele bate no fariseu. Porque eles querem a grandeza. E Jesus não se impressiona com isso. Não importa o caminhão de ofertas que aqueles ricos deixaram naquele lugar. Jesus não se impressiona com isso. Mais uma vez, isso quer dizer que a moral da história, o cerne, o clímax da história não tem a ver com a quantidade, mas sim com o coração daquele que adora. Faço uma pergunta para você que está em casa. Você realmente acha que Jesus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, precisa do seu dinheiro? Sinceramente, pense comigo. Você acha realmente que Jesus precisa do seu dinheiro? Ageu capítulo 2, versículo 8, texto muito conhecido. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ser generoso, praticar a generosidade, é bênção para a gente. É melhor dar do que receber. Ter o coração da pobre viúva é muito mais gostoso. É mais gostoso para o nosso cristianismo. É mais delicioso. Nós vivemos delícias aqui porque nós deixamos de ter para que o outro tenha. Essa é a grande verdade. Se você está construindo um império para que Deus te veja, Ele não vai te ver. Essa é a grande verdade. Os ricos estavam lançando de tudo. Mas lembre-se, era da sobra. E é isso que Jesus questiona aqui. O que você tem feito para Deus? Que você está achando que é grandiosidade? Mas pense muito bem. Deus não se impressiona com a sua grandiosidade, com o seu muito bem falar, com as suas posturas, com as suas finanças. Deus impressiona. Deus quer pessoas com coração humildes, generosos, que entendem que são pequenos e que são mordomos do dono. Eu gosto muito de uma frase do Hernando Dias Lopes, porque ele fala assim, que o grande problema da raça humana é que nós temos a síndrome do dono. Nós temos a síndrome de dono. Então nós achamos que o que nós temos é nosso. Nós achamos que a nossa família também é nossa. Nós achamos que as nossas riquezas, aquilo que nós construímos, a sua casa, tudo é nosso.
Síndrome de dono. Cuidado. Deus não se impressiona com a sua grandeza. Ele ama os pequenos de coração. Essa é a grande primeira verdade nesse primeiro versículo. Segundo versículo, caminhando um pouquinho mais, nós temos a segunda verdade. O texto vai dizer assim: depois de ter visto os ricos e poderosos, deixando seus caminhões de dinheiro, ele vai dizer assim: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Chegamos no personagem principal. Depois da toda a festa daqueles ricos, chegando com betoneiras e deixando ouro e mais ouro, Jesus olha e fala assim: opa, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Segunda verdade para o nosso coração: generosidade não é definido pelo quanto você dá, mas sim em oferecer o melhor que você tem. Lembre-se disso. Generosidade não está vinculado com aquilo que você dá, com o quanto você dá, mas sim em oferecer o melhor que você tem. O texto está dizendo aqui que são 2 moedas. Eu fiz uma pesquisa rápida, o quanto que aquilo lá custava. Eu não sei nem se eu consigo trazer para os irmãos aqui o quanto que aquilo lá valia. Mas é mais ou menos 1 centavo do nosso real. Que já está valendo muito pouco hoje em dia. Quando eu fui fazer a pesquisa, fala em dólar. Eu tive que converter do dólar para o real, que já é um absurdo. Então aquela mulher, ela chega com muito pouco. Mas é muito pouco. Vocês não têm noção do quanto é pouco. Naquela época tinha uma moeda muito conhecida, que era a moeda dos denários, certo? 1 denário, 1 dia de trabalho. Então para você chegar na lepta, que é a moeda que ela entregou, você tinha que caminhar um monte de moeda até chegar nos centavos. É isso que ela entrega, e eu pergunto, cá entre nós, 1 centavo é muito? Não é. Mas chama a atenção de Jesus, essa é a grande verdade de Cristo. A ótica de Cristo é totalmente diferente da nossa. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar deixando caminhão de ouro aqui na frente, mas vivendo uma vida medíocre. Porque não é isso que é a realidade do cristianismo. A realidade do cristianismo é entender que generosidade não é definida pelo quanto você dá, mas sim o coração em oferecer o melhor que você tem. As 2 leptas, as 2 moedinhas finas, pequenininhas que aquela mulher tinha, ela entrega. Eu fico pensando, né? Ela podia ter ficado com uma, né? Eu vou dar uma só, né? Porque eu não sei como vai ser meu dia até o final do dia. Eu vou ficar com uma, que aí eu garanto pelo menos um meio pão até o final do dia. Não, ela dá tudo que ela tem. Tudo. O valor era infinitamente bem mais baixo do que o valor dos ricos e poderosos. Eu quis fazer um paralelo aqui com um texto muito interessante. Abra sua Bíblia em João 12, o versículo 3. Se você conhece essa história. E é um paralelo muito interessante para a gente basear essa ideia de que generosidade não está a ver com aquilo que você tem, o que você está dando, ou o quanto você está dando, mas sim com o coração em oferecer o melhor que você tem. João 12, 3, temos a história de Maria, você conhece muito bem, que diz assim: então, Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Você percebe que a ótica de Jesus não é a nossa ótica? Não é. Não tem como você encaixar Cristo na nossa caixinha. Uma mulher que entregou infinitamente pouco, mas muito pouco. E uma mulher que entregou infinitamente mais, mas muito, mas era muito. Era tanto que os discípulos viraram e falaram assim: Senhor, não é possível. Essa mulher entregou um perfume de 300 denários. 300 dias de trabalho. Aquela mulher deixou aos pés de Jesus, começou a derramar sobre Jesus. A ótica de Jesus é diferente da nossa. A gente precisa entender isso. Sabe o que eu percebo muito aqui, queridos, e trazendo para a nossa realidade? É que a viúva pobre entendeu o que é excelência. E eu vivo falando isso para o Josué, para o Mateus, para os meninos que estão ali atrás, que excelência é fazer o melhor com aquilo que nós temos. Excelência é fazer o melhor com aquilo que nós temos. Aquela mulher faz o melhor com aquilo que ela tem. O versículo 3 vai dizer assim, de Lucas 21,
nosso texto base. E disse, Jesus respondendo após visualizar rico e pobre, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Deu mais do que todos. Deus não é um Deus de sobra. Você está dando a sobra para Deus? Seja sincero. Você percebe que aqui, eu não estou falando da questão de muitas vezes de finança, de dízimo, envolve tudo isso. Mas a minha pergunta para você é, você está dando a sobra para Deus? A sobra do seu tempo, a sobra da sua família, a sobra das suas finanças. Eu conheço muita gente que é assim, não, Diego, eu vou ajustar minha vida com Deus, eu vou ajustar minha relação com Deus em relação a finanças, em relação à vida espiritual, quando eu, aí sempre tem um quando eu, né? Então quando eu passar na prova, quando eu melhorar o meu trabalho, quando eu ficar de tal forma, quando eu mudar para tal casa, quando eu for para tal lugar, quando eu, é sempre assim. Sempre objetivando, sempre um lugar, e aí quando eu chegar lá, aí sim eu paro de dar a sobra para Deus. Cuidado, cuidado com isso, cuidado com isso. Eu vivi 4 anos no seminário e eu fui extremamente impactado por um amigo que tornou o melhor amigo do seminário. Você sabe muito bem como é seminarista, né? A gente brinca muito que seminarista ia na casa das pessoas, eles davam gilete pra gente, desodorante, porque chegava barbudo, sem barba sem fazer e tal, e sempre era assim, uma cesta básica, a gente ficava tudo feliz, né? Então o seminarista sofre bastante no seminário, é uma benção, mas a gente sofre bastante. E tinha um menino lá, ele é meu melhor amigo mesmo, então por isso que eu posso falar o nome dele. Felipe. Hoje ele está lá no Espírito Santo, pastoreando uma igreja no Espírito Santo. Como aquele menino me ensinou sobre generosidade. Pensa só, seminarista, vendia o almoço para comer na janta, passava umas dificuldades, uns perrengues, carro quebrava toda semana. Eu não sei se é porque a gente está no seminário, que o carro quebra toda semana. Acontece isso toda semana, quebrava o carro quase toda semana, não tinha dinheiro para gasolina, não tinha. Mas, queridos, quantas vezes eu vi o Felipe com R$100 no bolso, e uma pessoa da igreja dele chegar precisando de R$100 para comprar um remédio para a filha, e o Felipe ter tirado R$100 e ter dado para essa pessoa. E eu não estou falando só de R$100, eu estou falando de R$400 para pagar aluguel. Viu o Felipe fazendo isso, gente? Seminarista. Entregando tudo que ele tinha. Você está entendendo que não é a questão do valor? Ele deu 10, ele deu 20, 50, 100, 400. Mas ele entregava, porque ele entendia que as finanças da vida, que aquilo que ele tinha fazia parte da adoração. Quando eu entendo isso, quando eu tenho um coração como o da viúva pobre, eu entendo que finanças, que dinheiro, que tudo que acontece na minha vida, que a minha família, que o meu emprego, que planos, talentos, tempo, filho, igreja, ministério, tudo faz parte de adoração, faz parte de ministério, faz parte de entrega, e por isso que eu entrego a totalidade. É esse o grande ensinamento. Aquela mulher entrega a totalidade da sua vida, desesperada, pobre, difícil de vida, e ela entrega toda a vida dela, tudo que ela tinha, todo o sustento. Deus não é um Deus de sobra, coloque isso no seu coração. Generosidade não está definida naquilo que você está dando, o quanto você está dando. Seja uma pessoa mais generosa. Como está o seu vizinho? Está passando fome? Vai lá e entrega uma cesta básica. Queridos, que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja generosa. Quando nós temos o coração da viúva, você entrega tudo. Você sai daqui querendo dar. Você sai bondoso. Você sai entendendo oferta. Você sabe que você é um Deus, você está junto com um Deus que é generoso, extremamente generoso, e você sabe que é parte da adoração você entregar para pessoas, amar pessoas. Como o Felipe me ajudou a entender sobre generosidade? Como ele me ajudou. Terceiro e último ponto desse texto, versículo 4. Continuando, Jesus encerra a história, ele vai dizer assim: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo
o seu sustento. Nós caminhamos com a primeira ideia, que Jesus não se impressiona com a grandeza. Nós entendemos sobre generosidade, que não é definido quanto que você dá, mas sim um coração que oferece o melhor que tem. E por fim, eu quero terminar com uma pergunta, quando eu olho esse texto, o 4º versículo. De quem é a sua vida? Sabe por que eu cheguei nessa pergunta? Porque quando você faz um estudo um pouco mais detalhado desse texto, a palavra sustento, a última palavra do versículo 4, sabe o que ela significa? É impressionante esse texto. Ela significa bio no grego. E o que significa bio? Vida. Então troca um pouquinho o sustento por vida. Olha que interessante. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía, toda a sua vida. Aquela mulher, ela deu toda a vida. Toda a vida. Você quer ter um coração mais generoso? Responda essa pergunta. De quem é a sua vida? Aquela mulher entendeu. Ela virou e falou assim, eu dou toda a minha vida para o Senhor. Eu dou tudo. Eu dou tudo. Se eu tenho 2, se eu tenho 3, se eu tenho um pouquinho, eu vou dar tudo. É a totalidade do coração. É interessante que ele faz uma analogia aqui, né? Mas aqueles ofertavam daquilo que sobrava. Era algo comum já. Em Malaquias, no 1º capítulo, versículo 13, diz assim: e dizeis ainda, que canseiro e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Isso já acontecia desde antigamente e acontece hoje. Nós entregamos as sobras. E quando eu olho para uma pergunta como essa, de quem é a sua vida? Eu percebo assim, de quem eu estou entregando a minha totalidade, o meu sustento, todo o meu tempo. Aquela mulher entendeu que o sustento, que a vida dela foi depositada naquele lugar. Da sua pobreza, deu tudo que possuía, toda a sua vida. Eu espero profundamente que você tenha entendido sobre generosidade. Que você olhe para a tua rua e comece a fazer tudo que você pode. Ah, Diego, mas quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando eu tiver um emprego melhor, esquece isso. Evangelho é generosidade em ação, é hoje. Jesus, na 2ª carta de Coríntios, capítulo 2, nós temos lá um texto de Paulo dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Essa é a verdade do Evangelho. Você pode fazer o melhor com aquilo que você tem. Se você tem um pouco para dar, dê. Mostre generosidade no meio da pandemia. Nós temos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas precisando de uma oração, tantas pessoas precisando de uma cesta básica, tantas pessoas precisando de um atendimento médico, tantas pessoas precisando de um abraço via online, uma conversa, um WhatsApp, um áudio, uma mensagem. Dê. O Evangelho de Jesus é chamado você a se mexer, para você entender que a generosidade faz parte da vida do cristão. Nós somos chamados para entender essa generosidade, de dar aquilo que eu tenho, da minha vida. Se você não entendeu isso, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho tem a ver com totalidade. Eu gostei muito daquilo que o pastor falou ontem, que nós fragmentamos muito as nossas vidas, né? Então o trabalho é uma coisa, igreja é outra, serviço é outro, família é outra coisa. Não. O cristianismo é para a totalidade da sua vida. Deus está te chamando para ser uma pessoa mais generosa. Entenda isso. Você não vai afetar com as suas grandiosidades, que são sobras muitas vezes. A generosidade faz parte daquilo de um coração que adora. Faça essa pergunta para o teu coração. De quem é a sua vida hoje? Em quem você se envolve com toda a vida? Eu conheço alguém que fez um grande sacrifício. Jesus, morrendo na cruz, se fazendo pobre, para que eu e você pudéssemos ter vida e uma vida generosa. Quer um homem mais generoso que esse, que sendo Deus se faz carne? Ele te chama para a generosidade, um coração generoso, que caminha entendendo
aquilo que é Cristo. Quero orar por você, peço para que a banda já venha à frente. Ó Pai, obrigado, Deus, porque um exemplo tão antigo da viúva que era pobre, humilde de espírito, humilde de coração, nós entendemos um pouco sobre generosidade, um coração generoso, um coração que entrega tudo que tem, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, toca as pessoas que estão em casa, Deus. Que a totalidade do coração, da mente, das horas, do tempo, da família, das finanças, do envolvimento no serviço cristão, ó Pai, seja verdadeiro, ó Pai, não em sobras, ó Deus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Jardim Augusta seja conhecida como uma igreja generosa, que abençoa, que anda a segunda milha, que entende que deve ir, que deve cuidar, que deve apacentar, que deve abraçar, ó Pai, que deve doar, ó Deus. Te peço, ó Pai, que apesar das situações, possamos ser conhecidos como povo generoso, povo que entende o que é oferta, povo que entende o que é a bênção de dar, que é muito melhor do que receber. Deus, toque em nossa vida e que esse texto faça morada em nosso coração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Pai.